primeira pessoa que digitar a resposta correta do quebra-cabeça ganha essa máscara. Então não é sorteio, é um jogo. Entendeu? Se você responder corretamente o jogo, a máscara é sua. Simples assim. E aí, pessoal, tudo bom? Esse vídeo vai ser perfeito para finalmente ajudar vocês a entender o que é aquele x, o que é esse negócio de equação, equação do segundo grau. O que é isso? Por que coloca as letras? Por que confunde a cabeça? Se você tem todas essas perguntas, então assista essa coletânea de vídeos, você vai ver que não é uma coisa de outro mundo. Eu vou aproveitar para agradecer aos 900 inscritos e falar uma coisa para vocês. Quando eu chegar a 1000 inscritos, eu fiz essa promessa aos meus alunos e todos estão doidos esperando por esse momento. Eu vou sortear essa máscara aqui para eles, ó. No caso, sortear para vocês. Quando chegar a 1000 inscritos, eu farei o sorteio dessa máscara. Ideal para ir para evento, é interessante, é diferente. Uma máscara diferente, fibra de vidro, pintura automotiva, tem forro de neoprene. Neoprene, pessoal, é aquela mesma roupa usada por... É o tecido que se faz a roupa de surfista, sabe? Alguns macacões, então a gente faz aquilo ali com neoprene, certo? Então vamos lá. O vídeo de hoje vai ajudar vocês a finalmente entender o que é equação. Equação, pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer um experimento aqui com vocês para vocês tentarem entender, para vocês entenderem isso de vez. Ó. Equação, imagine uma balança. Eu vou colocar aqui para vocês. Equação nada mais é do que o equilíbrio. Isso daqui representa a nossa igualdade, é o nosso igual. Ou seja, os lados estão equilibrados. Quando eu quiser descobrir um valor de algo, é só olhar o que está no outro lado. Por exemplo, eu tenho essa peça nesse lado. O problema diz o seguinte: isso só vai estar em equilíbrio se eu tiver a mesma peça do outro lado. Simples assim, isso é o equilíbrio. Ou seja, se eu tiver uma peça em um lado, eu tenho que ter a mesma peça do outro lado, o valor tem que ser o mesmo. Se eu não tiver, desequilíbrio. Entendeu? Isso é equação. Vou mostrar aqui para vocês. Uma peça diferente da outra. Se eu colocar uma peça diferente da outra, não dá certo. Então, em resumo, equação é um equilíbrio. Significa que, se eu tenho em um dos lados um valor, no outro lado da igualdade eu tenho que ter o mesmo valor. Já já eu faço isso numericamente. Mas entendam isso daqui, ó. Se eu tenho um peão em um lado, eu tenho que ter o mesmo peão do outro. Se eu colocar essa torre em um dos lados e não colocar do outro, desequilibra. Então, a regra, vocês já entenderam, né? O equilíbrio. Significa que, para manter o equilíbrio, eu tenho que ter as mesmas peças em ambos os lados. Isso é equação, e é o equilíbrio, certo? Eita, apesar do vento e do meu sininho aí, tá tudo equilibrado ainda. Deixa eu colocar mais peça para vocês. Independente da quantidade de peças que eu tenha, se eu colocar uma peça num lado, eu tenho que ter a mesma quantidade no outro. Isso é equação, pessoal. Só isso. Aí você diz, vixe, professor, essa besteira aí é equação, aquele negócio é equação do segundo grau, do primeiro grau. É mais ou menos isso, pessoal. Equação é apenas o equilíbrio. Significa que em ambos os lados, ou seja, lado direito e lado esquerdo, eu tenho que ter a mesma quantidade de peças, o mesmo valor. Isso é equação, isso é equilíbrio. Se eu tirar apenas uma, se eu tiver um valor diferente... E não caiu aqui? Ah, agora deu certo. Porque o meu experimento não é muito dos... Ó. Pronto. É porque não estava centralizado, pessoal. Desculpa o erro aí, mas não estava centralizado.
Eu estou fazendo um experimento com uma réguazinha e uma peça de xadrez. O eixo não é muito preciso, era só para ilustrar para vocês. Ou seja, pessoal, sempre que eu tiver uma peça em um lado, um valor, eu tenho que ter a mesma peça do outro lado. Se eu não tiver, destrói o equilíbrio. Isso é equação. Vou mostrar agora para vocês numericamente. Só lembrando, se não for inscrito do canal, se inscreve, convida os amigos. Eu vou fazer vídeos para ajudar vocês durante o decorrer do ano, então várias matérias vocês vão conseguir entender e eu acredito que se vocês assistirem meus vídeos, vocês não vão tirar nota baixa nas provas de vocês. Eu acredito que vocês vão conseguir se dar bem. Lembra do nosso experimento, né? Aquela pecinha, uma régua que eu usei para mostrar para vocês sobre equilíbrio, ó. Cavalos do xadrez. Se eu tenho um cavalo num lado, tenho que ter o mesmo cavalo no outro lado, o mesmo valor, para manter em equilíbrio. Se eu tenho em apenas um dos lados, cai. Lembra disso daqui, desse exemplo que eu passei para vocês. Por que é importante lembrar? Vou finalmente mostrar aqui para vocês um exemplo numérico. Olha como é interessante. Essa minha torre é como se fosse a minha igualdade. Ó, é como se fosse a minha igualdade. Então veja, se eu tenho um número em um lado, ficou apagadinho, eu tenho que ter o mesmo número no outro lado, ou seja, o mesmo valor. Essa é a operação. Deixa eu mostrar de outra maneira. Ó, eu tenho essa operação em um lado. Olha, essa operação é isso daqui, resulta isso. Ah, professor, é porque 1 mais 1 é 2. É não, veja. Vamos pensar de outra maneira. Vamos pensar assim. Nesse lado da igualdade eu tenho uma operação que resulta em 2. Significa que no outro lado da igualdade eu tenho que ter o mesmo valor, 2. Vamos agora falar de x, né? Aquele abençoado x, aquela letrinha que atrapalha algumas pessoas. Olha aí que interessante. X mais 1 é igual a 2. Pessoal, se nesse lado eu tenho um 2, nesse lado eu tenho que ter quanto, pessoal? Eu tenho que ter 2, correto? Aí você diz, professor, eu tenho que ter 2 porque a equação é igualdade, né, em ambos os lados. Então, se num lado tem um valor, no outro lado tem que ter o mesmo valor, correto? Isso mesmo. Então, veja, se eu tenho 2 aqui, eu também tenho que ter 2 aqui. Mas eu já tenho 1. Você está observando? Eu já tenho 1. Se eu já tenho 1, está faltando quanto para 2? Ih, professor, se o senhor já tem 1, está faltando 1 para 2, não é isso? Significa que o x vale 1. Simples assim. Aí, pessoal, vocês aprendem na escola aquela besteirada, passa o número para um lado, vai para o outro lado com o sinal trocado, não sei o quê. Pessoal, isso aí é uma maneira que o professor encontrou. Eu não culpo ele, tá certo? É uma maneira que ele encontrou para ilustrar isso para vocês, ou seja, para ensinar. É porque ele encontrou isso, ele viu, ele entendeu que eu passo para um lado e troco o sinal, tá ótimo. É uma maneira saudável. Só que vamos entender realmente o que acontece. O que acontece é o seguinte, veja. Ó. 4 mais x igual a 9. Aí, eita, professor, eu aprendi na escola que passa o 4 para o outro lado e eu troco o sinal, né? Deixo o x sozinho, o 4 vai para o outro lado, troco o sinal, fica com o sinal de menos. 9 menos 4, 5, né? Assim, professor? É uma maneira, como eu falei, é uma maneira que o professor encontrou para ensinar você. Mas não vamos pensar assim, não. Vamos pensar de outra maneira. Certo? Eu vou até ajudar você da seguinte maneira, ó. Eu não vou fazer 4 mais x igual a 9. Eu vou fazer 9 é igual a x mais 4. Eu vou inverter tudo. Porque às vezes o simples fato de inverter já confunde vocês.
Então vamos pensar assim. Nesse lado eu tenho 9. Por que esse lado, professor? Porque eu estou imaginando que o meu centro é essa igualdade. Ou seja, o que eu tiver à esquerda, o valor que eu tenho à esquerda, eu tenho que ter o mesmo valor à direita. Certo? Então, se aqui eu tenho 9, aqui eu também tenho que ter 9. Então, vamos pensar dessa maneira. Eu tenho que ter 9 aqui. Qual é o número que, quando eu colocar no x, isso dá 9? E, professor, o número é 5. Ó. Se colocar 5 aqui, dá 9, porque 5 mais 4 é 9? Exatamente. X igual a 5. Terminou. Equação nada mais é do que procurar um valor para equilibrar o problema. Então, aquela besteirada que você aprende na escola, passa de um lado, passa no outro, aqueles vídeos de bizu, passou para um lado, sinal trocado, não sei o quê. Pessoal, vamos tentar entender de outra maneira. Aquele negócio eu não vou condenar. É uma maneira que o professor encontrou para ajudá-los, ou seja, ajudar vocês. Mas agora eu quero apresentar para vocês outra maneira. Se aquela não ajudou vocês, então não vamos pensar daquela forma, vamos pensar dessa maneira aqui. Veja, vamos fazer um probleminha. X dividido por 2 é igual a 8. Eita, professor, divisão complicou. Eu aprendi que se está aqui dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Aí fica 2 vezes 8, x igual a 16. Não é isso, professor? É, você está correto. Mas vamos pensar de outra maneira, porque nem todo mundo entende assim. Vamos pensar de outra maneira. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho um número que quando eu dividir por 2, dá 8. Qual é o número que quando eu dividir por 2 dá 8? Eu tenho um 8 nesse lado. Significa que eu tenho que ter 8 nesse lado. Então, que número é esse, professor? 16. Então, pessoal, o intuito dessa coleção de vídeos que eu vou gravar, é passar o conteúdo para vocês de outra maneira, com outra abordagem. Esquecer aquela maneira tradicional que às vezes confunde mais do que ajuda. Nessa coletânea, eu vou ensinar maneiras de resolver equações, maneira de resolver equações de segundo grau, maneiras de resolver funções e vou explicar aquele negócio de MMC de outra maneira. E agradeço por vocês estarem assistindo, estarem até aqui agora, né? Já se passaram quase 10 minutos, eu acredito, de vídeo. Agradeço muito por vocês estarem assistindo. E quando o canal chegar a 1000 inscritos, eu vou sortear essa máscara aqui. Olha como é interessante, como é bacana. E vou aproveitar o momento e vou colocar uma palavra-chave aqui. Durante todos os vídeos, até chegar a 1000 inscritos, eu vou colocar algumas senhas para vocês, certo? E eu vou começar com uma letrinha que eu espero que vocês guardem essa letra, porque eu não vou repetir letras. Essa aqui é a palavra-chave. Palavra-chave de hoje. Que marmota é essa, professor? Que negócio de palavra-chave é essa? Que besteira é essa? É porque é o seguinte, para ser democrático, deixa eu só anotar aqui. Para ser democrático e não ir naquele negócio, vou sortear, bota o nome aí, não sei o que. Não, eu vou fazer um seguinte, eu vou fazer um jogo com vocês. Então, no decorrer dos vídeos, eu vou anotando palavras-chave. Após cada vídeo, você pega a palavra-chave e quando chegar a 1000 inscritos, eu vou colocar a palavra final e aquele que primeiro montar o quebra-cabeça ganha a máscara. Não é sorteio, é quem primeiro montar o quebra-cabeça. Eita, que a ventania agora foi grande. Entenderam? Então vai ser o seguinte. O primeiro que montar o quebra-cabeça ganha essa máscara aqui. Certo? De novo, o primeiro que montar o quebra-cabeça ganha essa máscara. Então no final de cada vídeo eu vou colocar uma palavra-chave
E quando o canal chegar a 1000 inscritos, eu vou presentear essa máscara ao primeiro que digitar a resposta do quebra-cabeça. A primeira pessoa que digitar a resposta correta do quebra-cabeça, resposta correta, hein? Vai ganhar essa máscara. Vou até mostrar ela de novo. A primeira pessoa que digitar a resposta correta do quebra-cabeça ganha essa máscara. Então não é sorteio, é um jogo. Entendeu? Se você responder corretamente o jogo, a máscara é sua. Simples assim. Certo? Então, para ajudar o canal, ajudar os colegas participarem logo do jogo e ganharem logo o prêmio. Ah, professor, quantas máscaras o senhor vai sortear? Pessoal, nesse primeiro momento eu vou presentear apenas uma máscara. Uma máscara. Certo? Então, quando chegar a 1000 inscritos, chama os colegas, pede eles para curtir o vídeo, se inscreverem no canal, porque além de vocês consumirem um ótimo conteúdo, eu vou ficar super feliz. Aí, simples assim, vou ficar feliz da vida quando presentear vocês com essa máscara. Certo? Obrigado por assistir e eu vou colocar aqui a palavra-chave. A palavra-chave, na verdade, hoje eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a letra P. Guardem essa letra. Guardem essa letra. Essa letra vai ajudar vocês, porque para escrever essa letra eu pensei em um matemático da época. Esse matemático gostava muito de triângulo retângulo. Então fica a dica para vocês. Descubram quem é o matemático que começa com P e vocês já vão ter uma base boa para resolver o meu quebra-cabeça. Ok? Obrigado por assistirem e até a próxima. De novo, matemático que começa com P. Ele gostava de calcular triângulo retângulo. Pesquisa o nome dele que vocês já vão ter uma noção de como usar essa informação para o quebra-cabeça que vocês vão montar. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo. Curte, se inscreve e compartilha. Valeu!